Oh, mais um dia de quarentena aqui em Nova York. Vamos ver as notícias. Nova York é o epicentro do vírus, quase do mundo, diz aqui. A cidade tem 16 mil casos, centenas de mortos, e se as pessoas saírem da área metropolitana de Nova York tem que se isolar por 14 dias, disse o vice-presidente. Nós somos o epicentro. Vamos ver o que mais. Índia vai fechar o país por 3 semanas. São 1,3 bilhões de pessoas. Nossa, deve ter mais casos do que a gente. São só 500 casos e todo mundo tem que ficar em casa. Nossa, é um país muito, muito grande, com muitos pobres, muitas favelas, uma área tropical. O que está acontecendo no Brasil? Deixa eu ver. Nunca tem notícia do Brasil aqui. Deixa eu checar o Twitter aqui. Uou! Discurso de Bolsonaro. Parece que eu perdi o discurso do Bolsonaro de ontem à noite. Será que ele tem coronavírus? Será que ele também vai fechar o país como a Índia? Então vamos ver o que o Bolsonaro vai dizer. Provavelmente algo parecido com o Trump, né? Que realmente já mudou, tá falando de histeria algumas semanas atrás, agora não menciona mais. Tá parecendo tomar mais em sério. Deixa eu ver. Esses Cheez-Its são muito, muito bons. Eu não sei como as pessoas no Brasil vão sobreviver quarentena sem Cheez-Its. Nem patrocina meu canal. Chato. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Nossa, eu lembro disso, Bolsonaro tomando ação imediata quando tinha brasileiros lá no Wuhan. Né? Ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Falando disso, muitos dos meus amigos estão elogiando os oficiais de saúde pública no Brasil. Exatamente como nos Estados Unidos. O presidente fala muita coisa, às vezes fala coisas erradas, mas os oficiais de saúde estão realmente arrasando. Vamos ver. Excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Perfeito, muito bom, Jair. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, Não acredito. Histeria não se pronuncia histeria, é histeria. Que droga, estava pronunciando errado. Também porque o Bolsonaro ainda está usando essa palavra, abandonado pelo Trump. Bom, vamos ver. Histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Isso é muito importante, manter equilíbrio entre saúde pública e também economia, porque se a economia entra em depressão por 20 anos, vai causar muitos problemas também. Eu acho totalmente perfeito andar analisando que partes da economia devem funcionar, quais partes não, e pouco a pouco, depois de ver que o número de infectados está descendo, reabrir um pouco a economia. Ok, muito bom. E, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Nossa, contra todos? Tem pessoas no Brasil a favor do vírus? Tem tantos partidos no Brasil, quem sabe, talvez tenha um PCV, Partido Coronavírus. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Nossa, a imprensa sempre espalhando esse fake news, né? Pessoas morrendo na Itália. Como se isso fosse importante. O grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com... Grande número de idosos na Itália. Deixa eu ver aqui. Nossa, é verdade, 13 milhões de idosos na Itália contra quantos no Brasil? 18 milhões. Ou seja, tem mais idosos no Brasil. Obviamente, a porcentagem é menor no Brasil. Então, pensando assim, 18 milhões não é tanto mesmo. Obviamente, não é só os idosos, né? Que ele provavelmente vai falar agora, que também tem milhões de pessoas com condições e doenças
respiratórias ou autoimunes, que também estão em risco, como o filho de 18 anos do meu amigo, que está em casa com muito medo, como o meu amigo na Califórnia, que tem um câncer que está muito, muito vulnerável. Grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. Agora é só checar esse clima. Olha esse mapa de clima. Olha, quase tudo de cores diferentes. Não é nada parecido. Só o sol que importa. E algumas regiões aí do Sudeste. Então, se for verdade, só algumas regiões do Brasil são vulneráveis, né? Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. Eu concordo. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Brevemente? Nossa, estou aprendendo tanto que brevemente tem outro significado que desconheço. Eu pensei que era só tipo rápido. E sabemos que o vírus tem um mês, ou muitos meses, ninguém sabe, né? Brevemente. Ok, em breve, logo, eu já sabia disso. Cadê outro significado? Nem tem o significado do Bolsonaro aqui. Vou precisar de outro dicionário, isso é muito pequeno. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Exatamente como aqui, tem que dar muito apoio às empresas para que continuem pagando os trabalhadores enquanto estão em quarentena e sustento das famílias, dar dinheiro diretamente para as famílias também. Estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Daqui a alguns O que se meses. passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos 90%? Que legal. É verdade, eu li uma matéria dizendo isso. 17,9, 90, é a mesma coisa. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós. Isso vai ser muito fácil, com todas as crianças indo para a escola e voltando, só podem ficar no quarto dele. Eu sei que no Brasil toda criança tem o próprio quarto. Eu já vi uma casa de alguém lá no Brasil, era tão grande, nossa. Então, as crianças podem ir para a escola, voltar para casa e, obviamente, não interagir com os idosos e os doentes. Me parece fácil. Respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria. Que legal, eu também fui atleta, joguei futebol por muitos anos, então não tem mais risco para mim. Eu vou sair agora e lamber os assentos do metrô. Não, eu quero ver o resto do discurso. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. E nossa, se só vai ser uma gripezinha, eu vou ligar para o governador. Ele pediu 40 mil ventiladores. Ele obviamente está pensando que até pessoas de menos de 60 anos vão precisar. Tchau. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas. Então, teve estudos mostrando a prova disso porque acredito muito nos médicos e cientistas. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Perfeito, estamos juntos. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores, que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam. Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil.
e nos liberando desses idosos, isso vai facilitar a reforma de previdência. Grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. Nós pelo menos podemos concordar nisso, né? Deus abençoe o Brasil, Estados Unidos e o mundo inteiro. Nossa, tinha que ter gravado minha reação, seria tão bom para um vídeo. Nossa. Que isso? Tá rolando o tempo todo a câmera? Ótimo, vou postar.